Network. Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um episódio, dessa vez continuando a nossa série falando sobre os nossos adversários da temporada. E vamos falar aqui hoje nesse programa sobre a AFC Norte. Antes de começar, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills. Se você está assistindo em vídeo no YouTube, não se esqueça de deixar um like, de curtir, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal se não for inscrito, porque ajuda muito. Vocês não têm noção de como ajuda a crescer cada vez mais o canal e entregar para mais gente, né? Para quem quiser ouvir o nosso podcast. Bom, para falar hoje da NFC, já estou maluco da AFC Norte. Estou aqui com o meu parceiro Thiago Fernandes, do Steelers Brasil, grande homem, tá à frente do seu tempo, né? Quase que à frente do tempo de vocês, não do meu. Mas, satisfação enorme te receber aqui, meu querido. Tamo junto. Valeu, Célio, obrigado aí pelo convite, representando aqui os Steelers Brasil. E falar um pouquinho não somente da AFC Norte, mas talvez focar um pouco nos Steelers, já que essa é a minha expertise. A gente, obviamente, conhece os nossos inimigos, né? Já dizia Santi Tsung, conheça a si mesmo, conheça os teus inimigos para tu saber como vai ganhar. Então, mas aí eu conheço mais os Steelers, é o que eu consumo, dos outros eu só sei as partes ruins, e eu vou falar bastante mal deles. Espero que a rapaz aí que escuta dos Browns, dos Bengals, dos Ravens, não fiquem magoados comigo, mas não tem coisas boas para falar, mas vamos ver o que vai sair dessa conversa aqui. É isso. Para começar, não tem como não começar com os Steelers, né? E, cara, os Steelers que sofreram algumas mudanças da temporada passada para essa, né? Até porque na temporada passada, em certo momento, os Steelers estavam disputando ali o título da divisão, né? Tava 10-3, e aí os Steelers termina 10-7, numa sequência de derrotas ali, né, e tal. Vai para pós-temporada, pega o Ravens e cai, né, de novo. E aí isso vai gerar duas perguntas que eu tenho, cara. A primeira é: os Steelers não tem como não falar dele, né? Aaron Rodgers. Os Steelers trouxeram Aaron Rodgers, trouxeram também outros reforços, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Aaron Rodgers em 2025, Russell Wilson em 2024, né? Antes deles, Kenny Pickett, Trubisky, vai gerando aí uma Junta tudo, não dá uma. Vai gerando uma situação complicada, né? Mas, em relação especificamente a essa chegada do Rodgers, como que tu enxerga essa vinda dele, se ele vai poder agregar mais que os outros agregaram no passado, se os Steelers vão dar um up com ele na posição, né? Já diria o Tiririca, pior do que tá, não fica. Mas eu acho que a contratação, né, do Aaron Rodgers, ela traz uma dualidade dentro da torcida que é muito complicada. Tem gente que adorou, tem gente que odiou, tem gente que acha que é um ex-jogador em atividade, mas a verdade é que, pelo que a gente está vendo no training camp, os reports estão sendo bastante positivos, né? Que a gente está ouvindo, né? Ele não jogou nenhum jogo de pré-temporada até agora, né? Tiveram 2 jogos, ele não jogou, e nem deve jogar o terceiro, mas pelos que a gente está ouvindo, né, e de tudo que a gente consome, é de que as virtudes que ele tem, né, que é ler bem a defesa adversária, tudo pré-snap, tomada de decisão, o zip da bola tá lá ainda. Então são coisas que talvez era aquilo que os Steelers necessitavam. E eu acho que, com certeza, apesar dos 42 anos, é um upgrade pelo que a gente tinha. O Russell Wilson ano passado, como você citou, o Trubisky, que você já conhece bem. Então,
Trubisky, o Kenny Pickett, que foi um projeto que não deu certo. Então a gente teve o Big Ben sem cotovelo. Então, são longos anos aí sofrendo, né? E apesar dessa sofrência aí com quarterbacks bem limitados, a gente continuava aí sempre com o senhor Mike Tomlin com nossos 50% de vitórias em toda a temporada. Como você citou, a gente começou bem a temporada passada, mas quando a posição de quarterback ela tem que ser um fator diferencial e os outros times começam a ter mais a tape do nosso time, aí começa a ser mais previsível. E acho que foi o que aconteceu com os Steelers. Começamos bem com o Justin Fields, depois mudamos para o Russell Wilson, continuamos vencendo, mas aí, quando os times entenderam a maneira dos Steelers de jogar com o Russell Wilson, aí acabou. Aí acabou a nossa temporada, basicamente. É como, não sei se vocês assistiram, mas ano passado foi os Hard Knocks da AFC Norte, agora são com vocês aí, passando por essa experiência, mas ano passado foi com os Steelers e todos os times da AFC Norte, e o que o coordenador dos Ravens falou, ó, os Steelers só atacam de uma maneira, ou é jogada curta, né, ou é jogada longa. Numa comparação com o basquete, ele falou, ou é layout, que é aquela bandejinha, ou é chute de três. Então, quando os outros times souberam que era assim que os Steelers jogavam, defenderam isso, acabou o ataque dos Steelers. Então, acho que o Aaron Rodgers ele traz essa diferença de que é um cara que ataca bem o meio do campo, que é uma coisa que a gente não tinha no passado. Ele é um cara que toma a melhor decisão, é um cara que protege muito bem a bola. Então, a expectativa está grande, né? A gente sabe que vai ser um quarterback ponte. Ano que vem a tendência é que a gente drafte o nosso. Se Deus quiser, teremos a sorte que vocês tiveram com o Josh Allen. A gente também acha o nosso franchise QB ano que vem, mas vamos ver como é que vai ser essa experiência. Eu tô animado. Acho que vai ser melhor do que ano passado. Cara, porque complicado, né? Essa sequência aí de quarterbacks. Eu lembro que na época que o Big Ben aposentou, né? Foi meio que parecia, né, nas minhas visões de leigo sobre os Steelers, né? Apenas um espectador de fora. E parecia que tinha sido meio que. Acho que ele não tinha dado indícios de que ia parar assim, né? Tipo, ele já vinha mal algum tempo, né? Eu lembro que foi Steelers e Chiefs, né? O último jogo dele de playoff, se eu não me engano. Que, pô, foi bolado pra ele, né, cara? Foi meio triste pra ele e tal, o momento, né? E aí, tempos depois ele decide parar, e aí, pô, pega aquela classe que não tinha um que prestasse de QB, né? Acabou deixando o time Ninguém na ficou, mão. né? Ninguém ficou, cara. O primeiro que saiu foi o Pickett, ele saiu lá já Na mais pro fim, 21ª, pô. né? Na 21ª, então, cara, complicada essa situação, né? O Pickett não rende, né? E aí, pô, a vacalha que o Trubisky pega tem experiência o Russell Wilson, né? E agora vai para experiência Rodgers. Mas não dá para dizer que os Steelers não fizeram alguns esforços para trazer para ajudar ele, né? Porque, cara, encheu o caminhão de dinheiro para entregar para o Metcalf, né? Chegou agora de que Pois Metcalf é, rapaz. Nunca pagamos um não quarterback tanto. Então. encheu a grana, encheu o bolso do cara, né? Trouxe também o Jalen Ramsey e o Darius Slay, né? O John Smith, o Jalen Ramsey, que eu já deixo avisado desde já, né? Ele anos atrás falou umas bobagens do Allen, e depois disso o Allen não parava de cagar na cabeça dele onde quer ele jogasse. Se fosse nos Jaguars, se fosse nos Dolphins, e aí ele vem para os Steelers, e curiosamente ele vai enfrentar os Steelers, e o Allen parece que joga de propósito na cabeça dele. Eu já aviso desde já que vai ter bola na cabeça do Ramsey. Parece que ficou marcado isso aí.
Eu quero ver como é que vai ser esse embate daí, né? Eu tô bastante animado com as contratações. Assim, a gente falou muito do Rodgers, mas eu acho que a equipe, ela investiu em bastantes áreas diversas. A gente renovou com o T.J. Watt, por exemplo, é o não QB mais bem caro da liga hoje. Jogador de defesa, não, acho que é o jogador geral, né? Ele passou o Jamar Chase também. Uhum. E é, eu acho que a gente, como você falou, a gente trouxe o Jalen Ramsey, acho que a gente melhora bastante a nossa secundária, apesar do Minka ter ido para o sentido oposto, né? O Minka Fitzpatrick, o nosso All-Pro safety, mas eu acho que as movimentações que os Steelers fizeram, a gente também teve a mudança de general manager, né? Junto com a aposentadoria do Big Ben. O antigo general manager ele draftou o Pickett e vou sair e vou deixar com vocês o próximo franchise quarterback. Se aposentou 2 anos depois, o Marcan, que é o nosso general manager agora, ele fez essa mudança. Então, a dinâmica dos Steelers mudou bastante, né? Mas os Steelers é bem old school na maneira de dar contrato, de... A gente sempre sabe que os Steelers é extremamente chato, ou era, né? Na off-season. É um dos times que nunca ia dar nenhum splash é, contrato para ninguém, não ia pagar ninguém. A gente sempre esperava a segunda waves, que a gente fala de off-season, porque as primeiras, que são os principais nomes, sempre iam para outro time. E ano passado a gente já trouxe o Patrick Queen, que veio dos Ravens, então a gente já deu um dinheiro para ele para ser nosso inside linebacker. E esse ano a gente deu uma segunda rodada pelo Metcalf, que vai ser o nosso principal recebedor. E a gente achou, agora a gente vai ter um bom ataque com o Rodgers e com o Metcalf e o George Pickens. Aí a gente vai lá e manda o George Pickens fora por uma terceira rodada, mas é um jogador que tinha muitos problemas extra-campo. Então acho que os Steelers, talvez o Tomlin não quer mais tanta dor de cabeça, né, como era na época do Antônio Brown, por exemplo, e do Le'Veon Bell, e acho que ele tinha muitas multas que não vinham a público, eram multas internas por não ir para treino, chegar atrasado. Ele cometer a grande gafe de não jogar na partida antes dos Chiefs, na partida de Natal, e ele chegou no estádio 15 minutos antes da partida. Ele não aqueceu com o time, e na partida os Steelers foram vaiados, perderam em casa, tomaram um banho, e ele queria partir para dentro dos torcedores para brigar. Então são algumas loucuras que todo o adversário dos Steelers tem algum problema, tem algum parafusozinho a menos aí. Então, mas como eu estava falando da nossa defesa, a defesa mais cara da liga, temos, na minha opinião, o melhor edge rusher da liga no T.J. Watt, temos o Hayward, que é um dos principais defensive tackles da liga, draftamos o Harman na primeira rodada, que vai ser titular também na posição de defensive tackle, e a secundária, eu acho que a gente tem um dos melhores corpos de cornerbacks hoje da liga, né? Com o Joey Porter Jr., o Darius Slay e com o Jalen Ramsey. A gente perde com o Minka, mas eu acho que isso fortalece a maneira dos estilos de jogar. A gente normalmente marca homem, então o Minka estava sendo extremamente caro para ficar só ali patrulhando ao meio do campo, então não fazia muita diferença. Então, como os estilos querem jogar, eu acho que é um time que vai se basear na defesa, como já é há muito tempo. Então, acho que o Aaron Rodgers ele tem só que cuidar bem da bola, tomar as decisões certas. E acho que a defesa, como sempre, vai ganhar jogos. É o que o Mike Tomlin fala desde sempre. Se os Steelers cederem menos de 20 pontos, há uma grande chance da gente ganhar as partidas. E acho que a gente tem aí uma defesa, se todo mundo ficar saudável, uma das foi top 6 no ano passado e talvez a gente brigue aí para tentar ficar dentro do top 3 de defesas para essa temporada. Cara, os Steelers, né? Eles pegaram no draft, na primeira rodada, o Derek Harbour. Na segunda rodada pegaram o Caleb Johnson, né? O running back. Na terceira, Mas no caso. na terceira, né? Que a segunda A rodada foi pro segunda Metcalf, escolha isso, foi a segunda escolha dos do Steelers nosso no draft. draft, né? É, é, e aí, pô, pegaram o Derek Harmon para fortalecer, né,
essa linha defensiva, né, que já tem o TJ Watt, já tem o Cameron Hayward, né? Mas, como tu falou, né? Trazendo para esse ponto da defesa dos Steelers, realmente é uma defesa muito forte, né? E tal. Mas eu tava olhando aqui o wide receivers room dos Steelers, que tem Metcalf, Calvin Austin, né? Terceiro, Robert Woods, né? Aquele jogou até por aqui. Roman Wilson, Scotty Miller, cara, eu vou te falar que já tem uns malucos aqui que eu nem sei quem é, mas. Ah, do Scott Miller para baixo, acho que até o Scott Miller já entra desse nos Never Heard da vida aí. Nunca ouvi. Uhum. Mas. É, E aí, paralelo a isso, tem uma linha ofensiva relativa com algumas recentes aquisições, né? Aquisições entre aspas, que vieram em draft, né? Mas aí que por exemplo, vão ser todos. titulares, pelo menos, né? Fraser, né? Faltando, e aí junta no Broderick Jones, junta no seu Malo. Pô, esse ataque, é, Rodgers tendo essas armas, porque assim, tirando o Metcalf, não sei se o Calvin Austin e o Robert Woods são grandes armas, né? Claro que eles podem ser. Né? Uhum. E aí Jalen Warren também correndo, né, com a bola. Eu acho que Esse você pode ataque ele até te impressiona? cortar o Robert Woods da tua lista aí. O Robert Woods eu acho que não fica nem pro 53 final. Uhum. Eu acho que o ataque dos Steelers como você falou, é interessante. A gente tem bastante jogadores draftados, né? Quando a gente trocou o General Manager, a gente trouxe o Weidl, que era dos Eagles. Então, a gente está seguindo a mesma lógica dos Eagles, que foram campeões ano passado, de que você tem que ter uma linha ofensiva muito forte e uma linha defensiva forte. Então, a gente já adressou 2 anos consecutivos, 2 tackles. Né? Foi no ano retrasado o Broderick Jones, que estava jogando de right tackle e esse ano vai jogar de left tackle. E o Troy Faltano, que a gente draftou ano passado, mas ele não jogou por causa de lesão. Então a gente acaba tendo muitos jogadores que a gente draftou ano passado que vão basicamente estrear esse ano na liga. O Troy Faltano jogando de right tackle e vai jogar com o Broderick Jones, como você falou. Os nossos dois, um guard, que foi o McCormick, que foi draftado ano passado como quarta rodada e ele entrou, foi titular, foi muito bem, né, no lugar do James Daniels, que se lesionou e hoje não está mais na equipe. O Frazier foi a nossa segunda pick ano passado para center e eu diria que foi aí top 5 da liga na posição de center. Foi um jogador que jogou muito bem ano passado. E a gente tem o Seu Malo, que é o nosso veterano ali. E começou a temporada lesionado. Agora ele não participou de nenhum treinamento ainda com o time, né? E quem está jogando é um cara que a gente draftou há 3 anos atrás também, na 7ª rodada, que é o Spencer Anderson. Então, esse é o maior problema do Chiefs. Como vai ser essa linha ofensiva com o Aaron Rodgers, que é um jogador que não tem mobilidade, precisa dessa proteção. Esse foi um problema nos Jets, que, por sinal, seguiram a mesma lógica dos Steelers, de draftar muitos jogadores, né, para a linha ofensiva. E eu não sei, né? A gente espera. O Troy Faltano e o Broderick Jones estão indo surpreendentemente bem nessa pré-temporada. Mas o problema que a gente teve nos 2 primeiros jogos de pré-temporada foi exatamente o problema de interior de linha. Né? Se os Steelers, que o ataque do Arthur Smith é um ataque que corre bastante com a bola, o ataque corrido não apareceu em nada nessa 2 primeiros jogos de pré-temporada. Então, em compensação, bolas no meio do campo, que nunca apareceram na temporada passada, foram bastante feitas essas jogadas na pré-temporada. Então a gente não sabe qual é o plano do Arthur Smith agora na pré-temporada. Se ele quer testar coisas novas, que é o que serve a pré-temporada para isso, para você
tentar testar, atacar o meio do campo, que é o que os Steelers não faziam, ou se ele está aguardando o ataque corrido, ou se o ataque corrido de fato não está funcionando. E a gente ainda não tem esse diagnóstico, né? Mas com relação ao corpo dos Steelers de recebedores, falta. A gente tem o Metcalf, e depois dali eu acho que a gente não tem um wide receiver número 2. A gente tem alguns números 3, né? O Roman Wilson ele entra nesse mesmo critério aí do Troy Faltano, que não jogou a temporada passada, foi draftado ano passado na terceira rodada e se lesionou, então está basicamente estreando na liga. Fez 2 jogos muito bons de pré-temporada, né? No último jogo teve somente 9 snaps, mas teve 2 recepções para 72 jardas. Então, um cara que estica o campo, é um cara que sabe bloquear físico, ele joga mais no slot. O Calvin Austin é um cara que corre 4,3 segundos, então é um cara que estica o campo, foi muito bem ano passado também, e é um ano de contrato para ele, então talvez ele queira mostrar bastante serviço, mas os Steelers faltam, de fato, um wide receiver número 2. Um grande jogador que vocês conhecem bem, o Gabe Davis, hoje, né, dia 18, ele está visitando os Steelers pela segunda vez, já que ele está sem time. Então, vamos ver se ele vai ser essa aquisição para ser o nosso wide receiver número 2. Mas, por outro lado, os Steelers é o time que mais usou 13 personnel e 12 personnel ano passado. Então, a gente joga com bastante tight ends. E a gente tem um corpo muito bom de tight ends, que é com o Pat Frymouth, com o John Smith, que veio esse ano, que já trabalhou com o Arthur Smith em alguns times, e o Darnell Washington, que é a nossa torre gêmea. O cara tem 2 metros de altura, parece um offensive tackle jogando como tight end. Extremamente bom bloqueando, mas é um mismatch muito grande na red zone. Então, eu acho que os Steelers vai ser a equipe que vai provavelmente liderar a liga em 13 personnel, que é com um running back e 3 tight ends, e 14 personnel também, com um running back e 4 tight ends em campo. A gente já liderou ano passado e hoje a gente está com um corpo de tight ends ainda melhor do que ano passado. Então, acho que essa vai ser. Eu acho que, independentemente se os Steelers vai trazer ou não algum wide receiver número 2, a tendência é de que o maior recebedor do time seja o Metcalf, o segundo recebedor, algum dos tight ends, provavelmente o Pat Frymouth ou o John Smith. Então, e aí, será que a gente precisa de fato de um wide receiver número 2 que chame tanta atenção? Então, são questionamentos que nem o torcedor dos Steelers ainda sabe. Então, vamos ver como é que vai ser esse planejamento aí do Arthur Smith. Mas, de fato, a gente tem bons recebedores, né? Não somente wide receivers, mas 2 tarentes que a gente tem principais são basicamente recebedores de bola, que é o Frymouth e o John Smith. E como são tarentes que atacam bem o meio do campo, talvez o Aaron Rodgers seja um complemento melhor do que foi com o ano passado com o Russell Wilson. Então, eu acho que o ataque que a gente viu ano passado não é o ataque do Arthur Smith. O ataque desse ano talvez seja o que a gente chama de fit, né? O importante é, não importa se o jogador é muito bom, se ele não é um fit bom no esquema do técnico, então ele não vai funcionar. Então, acho que para o fit, para o esquema do Arthur Smith, eu acho que o fit dos jogadores que a gente tem agora parece, né, a princípio, ser um fit melhor. Uhum. Cara, o Frymouth, que eu peguei ele no Fantasy no ano passado, e ele não me rendeu boas atuações. Eu também jogo Fantasy, e ano passado draftei ele. Eu falei, pô, esse ano ele vai bem, porque o Arthur Smith ele gosta de usar o Tyrant, mas esse ano eu já fugi dele, porque agora ainda vai dividir ainda mais a situação aí com o John Smith. Então, para Fantasy, eu fugiria dos jogadores dos Steelers. Mas, cara, é isso, né? E aí, a outra questão que eu ia perguntar é que, assim, muitas vezes eu vejo uma dualidade nas críticas em relação ao Tomlin, né? Porque na questão de os Steelers sempre estão com campanhas positivas a ponto de ir para os playoffs, né? Mas nunca conseguem dar um passo a mais, né? Aí eu te pergunto, cara, essa relação aí, tu acredita que
existe um culpado específico, ou tu acha que é uma junção de fatores como Tomlin, como montagem de elenco, de GM, ou o coordenador ofensivo, defensivo, não sei, porque muitas vezes eu vejo as pessoas na internet pedindo fora Tomlin, aí no comentário seguinte tipo, tá maluco? Ele tá fazendo um milagre com esse time. Aí eu quero saber até que ponto isso é responsabilidade do Tomlin e até que ponto isso é sustentável, né? Porque na minha cabeça ele vai passar a vida inteira nos Steelers, cara. E só vai ser quando aposentar. Os Steelers é basicamente o setor público da NFL. A gente só teve 3 head coaches, né, desde os anos 70. Uhum. Então, você quer ter um emprego bom, né, seja um head coach dos Steelers, que aí serão anos. Eu acho que o Mike Tomlin, ele passou por ele teve diversos times na mão dele. Eu acho que teve trabalhos que ele teve muito mérito, como, por exemplo, a gente conseguir uma campanha positiva tendo o Duck Hodges, que era um cara que não foi draftado como quarterback, né, um undrafted free agents, e o Mason Rudolph, né, depois aí da lesão de cotovelo do, do Big Ben. Então, ele tem trabalhos muito bons, né, e obviamente todo mundo fala, torcedores falam, o Tomlin é o Renato Gaúcho da bola oval, porque parece que é o cara extremamente motivador e parece que é só isso. E o Renato Gaúcho ele tem os seus méritos aí, tanto que o Fluminense foi o quarto melhor time aí do Mundial, né? Então, eu acho que o problema do Tomlin é exatamente esses, talvez, os que a gente chama de inglês, né, os Tomlinismos que ele faz. Ele talvez tenha aquele discurso pronto, mas ele é um cara que todo jogador quer jogar para ele. Né, tem diversos estudos aí dentro de jogadores da NFL, né? E todos falam, o próprio Jalen Ramsey falou, estou extremamente feliz de estar nos Steelers e jogar para o Mike Tomlin. O Rodgers, que passou por tantos times, falou, eu sempre quis trabalhar com o Mike Tomlin. Então o Mike Tomlin é um people person, é um cara que lida bem, motiva os times. E o problema do Mike Tomlin, talvez essa dualidade se dê muito porque a gente não sabe se o objetivo dele é só bater esse recorde de ter campanhas positivas durante anos, né? Desde que ele é treinador dos Steelers, acho que é a 17ª temporada dele, que ele nunca perdeu mais do que ganhou, então ele sempre teve mais vitórias do que derrotas. Então a gente não sabe se o objetivo dele único é ganhar mais do que perder na temporada regular ou é de fato ser campeão. Então tem muito torcedor que acha que ele foi campeão do Super Bowl porque ele pegou um time pronto do seu antecessor, mas eu acho que todo torcedor de NFL, basicamente, que não torce para os Steelers, gostaria de ter o Mike Tomlin como seu treinador. Acho que poucos torcedores de outros times não gostariam de ter o Mike Tomlin. Toda vez que algum treinador cai, tem todo mundo falando da NFL, falando da ESPN americana, falando dá 2 rodadas de primeira rodada para os Steelers para ter o Mike Tomlin. Então, é, de fato, só falta saber. Eu acho que ele tem, hoje, talvez, o melhor elenco que ele tinha durante muito tempo. Né? Eu acho que talvez o ataque não é muito bom. E aí, de novo, você entrou num fator muito interessante, que é o fator GM. Né? As nossas picks dos últimos anos, a gente estava falando que a gente só renovou, por exemplo, as picks de primeira rodada, nos últimos 10 anos, a gente só deu o quinto ano para um jogador. A gente teve o Najee Harris ano passado, que foi corredor, a gente não pagou. Antes dele, a gente teve o Edmonds, que foi um safety, a gente não deu a quinta rodada, o quinto ano de contrato de draft para ele. Então a gente tem muitos buracos que a gente não conseguiu preencher via draft. E com a mudança do general manager, a gente consegue hoje ter jogadores draftados que já têm impacto no time. Como eu falei, a gente tem pelo menos 2 jogadores da nossa linha ofensiva hoje. Não, 2 não. 4 jogadores da nossa linha ofensiva foram jogadores draftados nos últimos 3 anos, né, pelo novo general manager. Então, a gente começa a ter um pouco de sucesso via draft e talvez
como eu disse, talvez o encaixe desses jogadores seja um encaixe que talvez se adapte melhor, funcione melhor na mão do Mike Tomlin. Então, para se ver, eu sou do time fica Tomlin, eu não sou do time fire Tomlin, não. Então, eu gosto do Tomlin, mas de fato, acho que às vezes é essa dualidade de fato, de será que o objetivo dele é só ter temporadas positivas e a gente sempre cai na primeira partida de playoff, ou será que a gente agora, todo ano a gente tem, agora tá com um time melhor, ano passado a gente estamos com um time melhor, mas eu acho que esse ano ainda é melhor do que o ano passado, então a esperança tá aí, eu pelo menos ganhar um jogo de playoff, é tudo que eu quero dos últimos anos. Aí eu invejo vocês por causa disso aí. Cara, mas é aquela história, né? Enquanto é aquilo que dizem, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O problema da NFL é que todo mundo fala, ganhar jogos na NFL, até o senhor Anthony Curtis, ele diz, ganhar jogos na NFL é extremamente complicado, não é fácil. E ganhar um Super Bowl, então, é extremamente complicado. E eu tenho certeza que se o Tom não for demitido, ele não fica desempregado por uma hora, né? Eu acho que algum time vai pagar o que for para ele ir para lá. Então, é o que você falou, a grama do vizinho é sempre mais verde. Todo mundo fala da comparação, os Eagles, foram os Eagles que mandaram o Andy Reid embora e depois ganharam o Super Bowl. Mas o Andy Reid depois ganhou o Super Bowl pelos Chiefs, então quem saiu ganhando? Então é muito complicado. Eu acho que o ideal de fato é você montar aquele elenco que seja jogadores que se adaptem e se encaixem naquilo que o treinador quer. Então, os Steelers passaram por muitas mudanças. O Mike Tomlin está lá, ele é o principal responsável, mas a gente teve mudança no nosso coordenador ofensivo. Foram, nos últimos 4 anos, 3 coordenadores ofensivos diferentes. E, por exemplo, talvez o Pickett não fosse tão ruim, mas ele passou na mão do Matt Canada, que talvez foi o pior coordenador ofensivo de toda a NFL. E a gente mudou a defesa também, embora a defesa seja muito boa, a gente agora está com um coordenador defensivo que é focado em secundária. Os últimos coordenadores defensivos dos Steelers sempre foram focados na linha defensiva. Então a gente era conhecido como Blitzburg, a gente liderava a liga em sacks, e é uma coisa que já não acontece, né, dos últimos 2 anos aí. Então, talvez a adaptação dos estilos, e como eu disse, as peças que vieram talvez se encaixem melhor para aquilo que o coordenador defensivo quer trabalhar aqui, que é talvez a marcação em homem, que talvez é coisas mais complexas para a secundária, que é o forte dele. A gente teve, nos últimos anos aí, a gente teve, a parte boa foi quando a gente teve o Flores como treinador de inside linebackers, que aí a gente teve alguma dinâmica de blitzes e etc. na parte de inside linebackers e linha defensiva, e tinha o nosso coordenador defensivo focado na secundária. Mas quando o Brian Flores foi para o Minnesota Vikings, a gente perdeu essa força ali, um bom treinador de linha defensiva. Então a gente tem um novo treinador agora, peças estão ali, né? O Derek Harmon, o Benton, foram 2 caras draftados na primeira e na terceira rodada do ano passado, o Benton, na retrasada. E a gente tem o Cameron Hayward, como você citou, que é um dos líderes do time. A gente draftou o Y.A. Black também de quinta rodada para a linha defensiva. Então, a nossa linha defensiva hoje, eu diria que é o. Não, eu não só diria, a PFF classifica a linha defensiva dos Steelers como a melhor em termos de talento de toda a liga. Então, vamos ver como é que a gente consegue trabalhar isso daí em resultados, né? Mas, de novo, voltando ao Tomlin, eu sou time fica Tomlin. Eu, de novo, tudo depende de como vai ser o encaixe aí, linha ofensiva e ataque corrido, que a tendência é que seja a força. A gente, de novo, falando de encaixe, a gente draftou o Caleb Johnson, que é um corredor de outside zones, que é a maneira como o Arthur Smith gosta de jogar. Então, é um encaixe muito melhor do que o Najee Harris era no passado. Mas eu acho que isso aí é um dinheiro fácil. Você que gosta de fazer a sua aposta assim, pelo menos o over 8,5 eu iria facilmente. Eu não vejo os Steelers com menos de 8 vitórias e meio. Então, acho que o calendário é
ok. Ano passado foi mais difícil, como você citou no começo, a gente perdeu 5 jogos consecutivos, mas a gente teve 4 jogos em 11 dias. Então, foi o Insano, né? pior calendário da liga. Então, isso aí é absurdo, né? A gente não tem time que aguente. Então, esse ano o calendário é um pouquinho melhor. A gente não vai jogar em nenhum feriado, por exemplo. A gente jogou ano passado no Ação de Graças, no Natal. Então, aí você bagunça o calendário todo, porque você tem que jogar nesses feriados. Então, esse ano os Steelers, você vai poder ir ao jantar com a tua família no Natal, sempre precisa ficar vendo os Steelers. Então, eu acho que 8, 9 vitórias. Eu acho que é um time aí, talvez, para, na pior das hipóteses, 9 vitórias, e na melhor, talvez 11, 12. Acho que é Uhum. onde o pode ir. Isso significa que tem outra força um pouco maior, né, para ganhar a divisão. E é, né? Tem jeito. O Baltimore Ravens. Como você citou, eu odeio esse time porque eles sempre draftam os jogadores que eu gosto. Então, eles draftam muito bem, eles sempre estão melhorando o que eles já têm de bom, né? Eles têm um corpo de safety muito bom, aí vai lá e sobra no colo deles o Malachi Starks. Eles já melhoraram bastante como eles mudaram o treinador de edge deles, de outside linebackers, aí draftaram o Mike Green. Então, é complicado, é complicado. O time, ele reforça muito bem, mas talvez os Steelers, olha, o paralelo não significa que os Steelers e os Ravens são os melhores times da NFL, mas é como se fosse aquele batalha Cristiano Ronaldo e Messi, um faz o outro melhor. E Uhum. eu acho que os Ravens, eles, é o que eu falo, eu respeito muito os Ravens. Eu acho que há um respeito, eles odeiam a gente respeitando a gente, e acho que o contrário é a mesma coisa. Eu acho que a rivalidade, para mim, a maior rivalidade da NFL é Steelers e Ravens. Agora, com relação aos outros, parece aqueles chihuahuas que de vez em quando ganham uma partida e faz um estardalhaço, e sabe que é uma coisa que acontece muito raramente, o Browns ganhar dos Steelers, ou os Bengals. Os Bengals, normalmente, todo ano, nos últimos anos aí do Burrow, o Burrow também tem 50% de vitória só das partidas dele contra os Steelers. Então, basicamente, eles dividem, né? Quem joga em casa ganha e quem joga fora perde, com os Bengals desde o Joe Burrow. Mas os Steelers é o dono do Browns, né? Então, o Browns, eles que odeiam os Steelers, aí ficam, oh, Miles Garrett melhor do que o TJ Watt. A comemoração deles é tal, achar que o Miles Garrett é melhor do que o TJ Watt, mas o respeito, acho que ali é Steelers e Ravens, e a gente sabe que a batalha também se dá muito pelo corpo, a estabilidade das franquias, né? O Ravens é uma franquia muito bem estabilizada, é, não é a bagunça que é os Bengals, que agora está tendo problema de que quase não renovou, não conseguiu assinar um contrato com a primeira pick deles, o cara quase machucou o Burrow Uhum. no treinamento. Aí você tem os Browns, que nem tem 4 quarterbacks, não sabe quem vai ser o titular, e ainda está pagando o Deshaun Watson. Então essas duas franquias são estruturalmente muito bagunçadas. E os Ravens e os Steelers não. Então, os Steelers está desde o Mike Tomlin nunca teve uma temporada negativa. E são dois treinadores que se dão, se respeitam muito, e acho que ali são batalhas de alto nível. Então, eles sempre melhoram aquilo que já tem, como você falou. A diferença hoje, para mim, dos Steelers e dos Ravens são dois times com a defesa muito forte. Muito forte. É, a diferença se chama uma que é o Lamar Jackson. Acho que Lamar Jackson está no top 5 quarterback da liga, e os Steelers não tem isso, um jogador ali, né, dentro dos top 10, nem top 15 quarterbacks a gente não tem. Então, eles, além da defesa forte, eles têm um jogador que faz a diferença, que é o quarterback deles, um jogo corrido muito bom, e esse dual threat que é o Lamar Jackson junto com o Derrick Henry é muito difícil de marcar. Então, essa é a razão pela qual os Steelers respeitam tanto os Ravens, que a gente sabe que a gente vai enfrentá-los 2 vezes. A gente sabe que a AFC Norte é uma. A gente fala que é a Libertadores da NFL, que ali é só briga de foice. E são times, o Browns e os Ravens são dois times que correm muito bem com a bola. Então, por isso que os Steelers reforçaram muito bem a linha defensiva. Apesar de a gente ter sido top 10 em
defesa contra a corrida, mesmo assim, nos últimos 2 jogos contra os Ravens, os caras conseguiram mais de 200 jardas corridas em cada jogo. Então, isso é uma coisa que é inadmissível para os Steelers. Então, a primeira decisão da comissão técnica foi: vamos reforçar a nossa linha defensiva, porque nenhum time pode correr de novo tanto quanto correu contra os Steelers. E foi a mesma coisa que aconteceu quando o nosso time foi o pior em corridas da liga. Nunca tinha sido. Aí o que a gente foi? Draftou o Najee Harris. Ah, o Najee Harris é bom não, mas ele vai tentar correr tanto que a gente não vai ficar na última colocação, pelo menos. Então, são coisas que os Steelers tentam fazer. Acho que os Steelers estão indo meio na contramão da liga. A gente não é uma defesa que tem... Agora sim que a gente tem cornerbacks, perdão, muito bons. Mas a gente tenta... Acho que a gente tenta simular muito o que os Eagles fazem, né? Muita força nas trincheiras, correr, ter uma linha ofensiva boa, ter uma linha defensiva boa, uma rotatividade muito boa, que não caia a qualidade quando você roda. E ali você tenta caçar o time adversário, correndo, batendo neles e ver se as jogadas vão entrar. Eu acho que esse vai ser a dinâmica dos Steelers contra o Lamar Jackson. Perdão, funcionou bastante. A gente tem um retrospecto muito positivo contra o Lamar Jackson. Só que tem que lembrar que a liga não é só AFC Norte. Então, quando você chega nos playoffs, a gente enfrenta... A gente perdeu para os Ravens a última vez, a gente perdeu para os Bills na penúltima vez. Aquele jogo que quase não aconteceu por causa da nevasca. Então a gente jogou sem o TJ Watt ainda por cima. Então a gente tem um histórico de uma vitória em 11 jogos sem o TJ Watt. Então o TJ Watt é o principal jogador do time, com certeza. E a gente perdeu para os Chiefs. Então as nossas derrotas... O azar dos Steelers é que a AFC é extremamente competitiva e muito forte. Se você não tem o principal, que é um quarterback que vai ganhar jogos para você, é muito difícil. Então, por isso que os Steelers tentam simular a maneira dos Eagles, né? Forçar, ter uma linha defensiva, uma linha ofensiva forte, que você não tem a necessidade tanto de ter um quarterback de elite. Se você é um cara que sabe dirigir o jogo, não cometer erros, decisões certas, talvez seja suficiente para ganhar um Super Bowl, e aí os Eagles ganharam da última vez, e talvez seja esse exemplo que os Steelers queiram seguir. Mas espero que ano que vem a gente drafte um cara que também consegue fazer suas mágicas, como o Josh Allen, por exemplo, também faz. Mas é o que a gente fala também. Agora, foi a primeira temporada do Derrick Henry ano passado pelo time. Então, agora também acho que coordenadores defensivos já têm mais tape. Eu acho que eles estão tendo um problema que eles não têm um corpo de recebedores bom. Ele tem o Zay Flowers ali, que é um bom slot receiver, né, mas não é um dos caras top da liga. Eu vejo uma queda, posso estar errado, mas pelo menos no jogo contra os Steelers, o Mark Andrews não jogou tão bem, tanto que a gente teve aí o Likely, teve uma temporada muito boa. Então, vamos ver como é que vai ser. Não é o Davante Adams que foi para lá, não, ele foi para os Chargers. Quem foi para lá? DeAndre Hopkins? E Hopkins, isso, era outro veterano. Então, Hopkins foi para lá, mas eu não sei de fato quanto que ele vai agregar, né? Os caras já tiveram o Odell Beckham Jr. lá também, nesse mesmo tipo de contrato, e também não rendeu lá. E eu acho que marcá-los. A diferença é sempre essa: é você ter um quarterback. É a mesma coisa com vocês. É extremamente difícil de marcar o Josh Allen, porque você não pode marcar em homem, porque se você der as costas para ele, ele vai correr com a bola. É a mesma coisa com o Lamar Jackson. Aí se você vai marcar em zona, aí ele vai cozinhar a tua defesa, porque é um cara que lê, então é muito complicado. Então, os Steelers nessa questão aí, por isso que eu acho que o reforço do nosso corpo de quarterbacks, eu acho que é de fato a melhor, é exatamente isso, para você talvez deixar suas marcações homens, e quando a marcação está bem encaixada lá, o pass rusher dos Steelers com TJ Watt, com Cameron Hayward, com Highsmith, aí ele consegue chegar no quarterback. Os Steelers, com a marcação frouxa que a gente tinha atrás, não conseguia, e a gente foi cozinhado. E eu espero de coração que vocês amassem os Ravens com todo o ódio. Estarei torcendo pela Bills Mafia nesse dia, com muita força. Cara, eu
Eu também espero, mas com o pé atrás. Tenho minhas dúvidas. Mas tá, A eu primeiro também. jogo de temporada a gente nunca sabe o que esperar, né? Eu lembro dos É, cara. estilos, sabe? Gente, ó, primeiro jogo de temporada que a gente não joga em casa nunca, aí vamos jogar contra os 49ers. Eu falei, pô, esse ano vai. A gente apanhou em casa pros 49ers o ano passado. Deu dó. Parecia jogo de criança contra adulto. Meu Deus do céu. Enfim. É Mas nunca se sabe. complicado. Mas vocês têm um time. Vocês também Uhum, melhoraram bastante. A defesa de vocês está melhor do que ano passado. Então, Josh Allen é. continua sendo Josh Allen. Acho que é uma boa conexão dele com Uhum. os wide receivers, desde a saída do Diggs. A gente, o que vai ser? E o Josh Allen continua segurando a bola. Para mim, mereceu ano passado ser o MVP. Então, mas É. eu acho que vocês estão em boas mãos, né? E como você falou, Uhum, o treinador de vocês, o McDermott, eu gosto muito do trabalho dele. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele uhum, sabe tirar o melhor dos jogadores, com a defesa melhor. Isso foi até um ponto do. Acho que foi o Anthony Curti que falou sobre isso, eu não sei se eu ouvi na ESPN americana, que talvez a defesa melhor, né, que está mais fortalecida esse ano, possa ser um dos canais aí para vocês irem mais longe. Eu vejo os Bills, infelizmente, com um caminho mais fácil de ir mais longe do que o meu Steelers, mas nunca se sabe, né? Eu acho que, é. assim, se tiver que ganhar alguém da IFC que não seja os Steelers, eu quero que seja o Bills. Eu não aguento mais ver Chiefs, obviamente eu odiaria ver os Ravens, então talvez seja, eu acho que é o último atacado. Vocês daqui a pouco estão passando a janela de vocês também, Uhum. de ficar com o time forte, então É. Aí, cara, tem outro time na UFC que tá uma bagunça, mas um pouco mais organizado contra o último, que é uma bagunça completa, né? Que é o Cincinnati Bengals, né? Que terminou 9-8 na última temporada, né? Que veio para essa temporada recente, né? Buscou o Shemar Stewart no draft, como tu mesmo diz agora, tava cheio de problema para assinar com ele. E hoje mesmo, né, tem notícia do Trey Hendrickson e tal, que os Bengals estariam aceitando já trocas e não sei o que, propostas, né? E, cara, a verdade é a seguinte, né? O ataque dos Bengals era muito bom, principalmente por causa da conexão Burrow e Chase, né? Mas a defesa era horrível. E aí, continua. mano, continua horrível. E esse que é o grande ponto, né? A defesa continua muito ruim. E aí, tu pega e chama as pessoas para fazer dupla com o Trey Hendrickson. E aí, existe a possibilidade do Hendrickson ir embora, ela vai continuar muito ruim, tá ligado? É aquela história de uma Ah, andorinha só não faz verão, né? a defesa deles é só o Hendricks, né? É o único cara que presta ali na defesa deles. Aí vocês tinham o Mike Hilton, que era ex-jogador dos Steelers, também não ficou, que era um bom slot corner, que nossa, não renovou com eles. É o Hendrickson ainda não assinou o contrato. Aí o Stewart estava tendo problema para assinar o primeiro contrato dele de calouro. No último treino, nessa semana, o cara vai lá e me bate no Joe Burrow e tem briga e dedada no olho e tudo que é possível no treinamento deles. Mas você não tem como pagar. Você não vai pagar o Joe Burrow, você não vai pagar o Higgins, você não vai pagar o Jamar Chase, né? Ali, se eu não me engano, vai mais que 50% de todo o cap deles em Uhum. três jogadores do ataque, né? Embora eu goste muito do ataque deles, o ataque deles é extremo. E agora, ainda mais com o Chase Brown, que acharam um bom corredor, que complementa bem o time. Chase Brown correu muito bem contra os Steelers, por exemplo. Então, quando eu vou falar dos times, dos meus rivais, eu sempre lembro do jogo contra mim. Mas, por exemplo, o melhor jogo dos Steelers no ataque foi contra os Bengals, fora de casa. E a gente botou mais 40 pontos. Então, aí, eu não lembro dos Steelers fazer mais de 30 pontos há muito tempo. Quem dirá mais de 40. Então, tipo, o Russell Wilson ele fez o nome dele contra aquela defesa, né? E vai continuar sendo, né? É um jogo bom, outro jogo bom para você ver, que é porradaria. Você que gosta, aí a gente falou um pouquinho das odds dos Steelers de mais nove. Sempre aposta no over de pontos do jogo dos Bengals, que o que mais vai ter são pontos ali, porque Não os tenha caras têm dúvida. uma defesa horrível e os caras têm um ataque muito bom. Então,
Então, o problema é sempre achar esse balanço, né? Então, por isso que os Steelers Uhum. reforçaram também o corpo de, como quando eu falo, os Steelers eles veem os Bengals não, minto, os Ravens como o maior rival. Só que você tem que reforçar a tua equipe, porque a gente tem pelo menos 6 jogos contra esses 3 times, os Bengals, os Browns e os Ravens. Então a gente traz o Jalen Ramsey, que ele é um cornerback que ele vai jogar no slot, então ele tem a condição de marcar. Ele é tão bom que ele tem a condição de marcar o Likely, o Mark Andrews, 2 tight ends, e também pode marcar o Zay Flowers, que é um slot receiver pequenininho e rapidinho. Aí você tem a, a vinda do Darius Slay exatamente para você marcar os principais jogadores dos Bengals, que normalmente a maneira que os Chiefs têm jogado nos últimos anos tem sido o Joey Porter Jr. marcar o Higgins, e está sendo cozinhado normalmente, mas porque o Joey Porter Jr. ele é um cornerback mais alto e físico, então ele tende a marcar o jogador mais forte e mais alto do time adversário, que no caso dos Bengals é o Higgins, e os outros jogadores ficavam revezando entre marcar o Ja'Marr Chase, mas marcar o Ja'Marr Chase é quase que impossível, né? Então talvez ali o Jalen Ramsey consiga trazer um embate mais justo, né, para os Steelers do que o último jogo que a gente botou no nosso segunda lista de 7ª rodada marcando ele ali, que foi o Corey Trice. Então essa é a diferença. Eu acho que os Bengals têm que torcer muito para não acontecer nada com o, o Burrow, né? Eu acho que você perdeu um dos wide receivers, tá ok. Eles têm o Yovas ainda, acho que é Yovas o nome dele, que é o outro wide receiver, que é ok também. Mas eles têm jogo corrido e já é um ataque mais dinâmico. Eles trocaram, se não me engano, o coordenador defensivo, mas em termos de peças, são peças piores. Eles perderam alguns jogadores importantes. E se sai o Hendricks, então, aí eu acho que é um time de fato quiçá para brigar para wildcard, mas eu não acho que eu acho que é para ficar em terceiro da divisão. Hoje, se eu puder botar a ordem da divisão dos Steelers, seria Ravens, Steelers, Bengals e o Browns bem lá no final. Eu também não vejo muito os Bengals muito diferentes do ano passado, né? Porque não tem o que fazer, né, cara? A defesa continua muito devagar, né? Então, o meter, ter que meter 30 e poucos pontos todo jogo no ataque é complicado, né? Saber, tu já começa partindo do ponto que tu tem que brigar para superar o número de pontos que a tua defesa vai levar. Então, assim, já fica uma. Você Tu basicamente já começa com começa já com menos pressão. 10. É, tu já tá com a pressão, tu vai saber que a tua defesa vai levar ponto. Então, cara, não tem muito jeito, né, velho? Pra eles. Acredito que acho que se eu pudesse chutar, eu chutaria por aí mesmo, 9, 8. Mesmo recorde dessa, Eu dessa última fico com temporada. medo. Eu não acho que bate 10 vitórias dos Bengals. Eu não sei como está Uhum, o calendário deles. Obviamente tem já. Eles estão jogando, por sinal, agora contra os Commanders, né? Já estão perdendo de 14-7 no jogo de uhum, pré-temporada. Mas a temporada deles, eles têm o calendário também um pouco complicado, né? Além de enfrentar os Steelers e os Ravens 2 vezes, normalmente com os Steelers eles conseguem talvez ganhar em casa, mas eu vejo os Steelers muito melhor do que ano passado e eu vejo eles no máximo igual, né? No uhum, máximo, assim, sendo bastante otimista. Então, como eu falei, os Steelers trouxeram peças que se adaptam melhor aos seus adversários, principalmente de divisão, né? Inclusive o Jalen Ramsey é um cara, um excelente tacleador, que é muito bom para jogar contra um Derrick Henry, por exemplo, também. Então a gente jogou no passado com o Billy Bishop, que tem a minha altura, 1,70 m, só que eu tenho quase 100 quilos, sou um panda obeso, e, e o Billy Bishop deve ter uns 70 quilos, mas nunca que ele vai parar um Derrick Henry. Então acho que o Jalen Ramsey ele tem a qualidade também de conseguir marcar basicamente qualquer corredor ali do slot, qualquer uhum. recebedor do slot, seja tight end ou seja o wide receiver. Então eu não vejo eles melhores em nenhum ponto. E, como falei, eu vejo eles no máximo. Eu não vejo nem ele iguais, na verdade. Eu vejo, na verdade, que eles
perdendo um degrauzinho. E se o Hendrickson sair, então aí acabou qualquer tipo de pressão por parte da linha defensiva deles. Então, eu acho eu botaria eles aí na casa de 7, 8 vitórias no máximo. Né? Eles têm jogos difíceis, que é contra os Packers fora, contra os Lions em casa, Broncos fora, contra eles os pegam Jaguars. a gente fora. Eles pegam a gente Então. fora. Não, se vocês pegassem em casa, eu também achava, eu botaria vitória para vocês. Então, a gente também enfrenta os Lions, mas a gente enfrenta os Lions lá, então a gente entende que é uma derrota, né? A gente enfrenta em Detroit, mas eles enfrentam em Cincinnati, e mesmo assim eu acho que os Lions têm um ataque muito bom, e acho que eles vão conseguir botar mais pontos contra eles do que o contrário. Então, o calendário nosso da IFC Norte em si não é fácil, bem puxado, mas ainda assim eu boto eles ali com 7, 8 vitórias nos meus cálculos. Assim, com o Vikings fora, é muito jogo complicado, muito jogo complicado. Acho que vai ser por aí mesmo. E aí, cara, nós vamos pro elo fraco da divisão, né? Tem jeito. O glorioso Cleveland Browns, que vem cada ano pior, né? Impressionante. No ano passado terminou a temporada 3-14. Então, complicado, né? E aí, nessa off-season, renovou o contrato com o Myles Garrett, né? Deu um caminhão de dinheiro para eles, né? Antes ele falou que queria sair, né? Por isso que a gente fala sempre do. Qual outro inside line? Não. O Ed que tá aí também para. É o Micah Parsons. Ele também falou, pediu troca. Mas eu falei, gente, pedir troca não significa que ele vai ser trocado, não, porque o Myles Garrett deu tchau para Cleveland, aí toma 40 milhões. Eu amo vocês, vou ficar aqui, não quero mais ganhar Super Bowl, só quero dinheiro. Por pedir troca, até eu posso pedir, mando lá um e-mail pro Gibi. Quero ser trocado, amigo. Ai, Jesus, enfim. Pedir troca. Mas é isso, né? Eu lembro que quando ele pediu troca, a torcida dos Bills enlouquecendo, né? Pedindo ele. E a gente nem tinha cap para contratar. Então, assim... Mas a torcida do Chiefs tava falando, não, ele vai ser reserva do TJ Watt. Sacanagem. Só o torcedor dos Chiefs faz essa piada. A liga toda ama o Myles Garrett. Mas, pô, tem jeito, né? E não tem como não falar de Cleveland e não falar da principal história deles, né? Que é quem vai ser o quarterback daqui. Quer dizer, hoje a gente já sabe quem vai ser o quarterback titular, pelo menos de início de temporada, né? Pelo menos no início da temporada, o titular vai ser o Joe Flacco, mas ali vai ter na sombra dele Kenny Pickett, velho conhecido dos Steelers, vai ter Dylan Gabriel, vai ter Shedeur Sanders. Então, assim, resolveram fazer um training camp de quarterback, né, para essa temporada aí. E pior que trouxeram o quarterback. Eles trouxeram o quarterback reserva dos Ravens ano passado, porque todos se machucaram. O Dylan Gabriel e o Pickett se machucou, então eles ainda acabaram trazendo mais um cara aí para ter o corpo de. Ai, Jesus, enfim. É uma piada. E o interessante é que eles draftaram bem, cara. Se começaram draftando bem. Eles começaram com aquela troca com os Jaguars, né? Então aí trocaram a posição, se não me engano, a 2 pelo Hunter. Aí foram para 5. Aí pegaram tecnicamente o melhor DT da classe, que era o Mason Graham. Aí eles sabiam que o Joque, qual é o nome dele? Eu não lembro o nome dele, só conheço como Joque, que é o inside linebackers dele, tá com lesão no pescoço, não vai jogar essa temporada. Schlesinger. Não, então eles draftaram o Schlesinger na segunda rodada. Porque o outro cara que eles tinham tá com lesão no pescoço e não vai jogar. Aí pegaram um dos melhores running backs. Aí a gente, é um time que sempre correu muito bem com a bola, né? Eles tinham o Nick Chubb, que
corria muito bem, até o Ford ano passado foi muito bem. O técnico dele chama muito bem o jogo corrido, é um time muito bem treinado e eles têm uma das melhores OLs da liga no jogo corrido. Né? Só que aí draftaram bem o Christian Jackson, se eu não me engano. Aí pegaram mais um tight end na terceira rodada também com o Fanning. Aí depois eu não entendi mais nada. Até ali estava um dos drafts perfeitos. Caraca, os caras estão melhorando muito. Aí depois pegaram o Dylan Gabriel na terceira rodada. Aí eles não sabem quem vai ser o quarterback agora. Aí fica essa dificuldade. Por isso a gente faz piada do torcedor dos Steelers quando viu o Pickett indo para lá, que eles prometeram pro Myles Garrett. A gente vai trazer um quarterback campeão do Super Bowl. Aí trouxeram o Pickett para ser o quarterback deles. Mas eu não acho nem que o Pickett vai ficar no time. Agora o Flaco foi, né, designado aí como o titular no começo da temporada. O Dylan Gabriel, acho que eles foi um reach absurdo que eles deram no draft por um cara pequenininho, né? Tem bons números de Oregon e tal, mas era um cara pequenininho. Eu botava ele de quinta rodada no meu draft e saiu na terceira rodada. E aí draftaram na quinta rodada, assim, o Shadow Sanders, que todo mundo esperava que ia sair na primeira rodada, inclusive para os Steelers, como estava lá disponível. E a gente pegou o Derrick Horman. Mas será que eles vão cortar um quarterback que eles draftaram na terceira rodada para deixar o Sanders? Ou será que o Pickett tá? Eu não sei como tá o training camp deles, mas o Pickett estava lesionado. Então, muito difícil o Pickett continuar, ainda mesmo sendo o ex-Steeler, continuando lá no Browns. Então, eu não acho que eles vão cortar o Dylan Gabriel, sendo um cara de terceira rodada. É uma pique muito alta para você cortar depois de training camp. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por esse time estar na minha divisão. Porque a gente conta pelo menos com uma vitória. Em um dia ruim nosso a gente perde. Mas eu tenho saudade do Big Ben, que acho que teve só 2 derrotas na carreira contra os Browns. É literalmente o pai deles, né? E ele é um jogador de Ohio também. Então, mas, como eu falei, o Gabriel na terceira rodada não fez sentido. Aí eles draftaram já o Judkins e depois draftaram o Dylan Sampson, dois running backs draftados nas primeiras 4 rodadas. Não me fez sentido nenhum. Aí draftaram 2 quarterbacks, pegando o Sanders também no final. E tem tanto buraco que tem o time deles que eu não entendi a razão pela qual eles draftaram 2 running backs e 2 quarterbacks. E agora, como você falou, muito bem falado, quem vai ser o quarterback deles, né? O Sanderson muito bem aí, de acordo com algumas pessoas, né, dentro das expectativas, foi bem aí no começo da pré-temporada. Só que você mesmo trouxe a lembrança, né? Já tivemos o Detroit Lions ganhando os 4 jogos de pré-temporada e perdendo todos os jogos da temporada regular. Então, pré-temporada é outro jogo. Ele está jogando contra jogadores que talvez nem vão jogar na NFL, né? Na maioria deles, ali, terceiro, quarto time de muitos times que estão jogando. Então, ele fez o dele, fez o nomezinho dele, mas quando vai botar ele contra o TJ Watt correndo na cara dele, aí vamos ver como é que o jogador vai se sair. Então é muita pressão e para mim é uma franquia muito disfuncional. Ela não é estabilizada, já cometeram erros aí dando aquele contrato para o Deshaun Watson, que ainda está pagando. Então, além desses 4 que eles têm no elenco, o Flaco, o Pickett, aí draftaram o Gabriel e o Sanders, eles ainda estão pagando o Deshaun Watson, que está lesionado também. Então eles têm tecnicamente 5 cornerbacks hoje no time deles, no elenco deles, e o Watson vai ficar designado para lesão, mas eu acho que 3 devem continuar, e eu acho que, infelizmente, o Kenny Pickett, na minha concepção, tende a ser o cara a sair. Eu não sei no draft do deep short deles em qual posição tá, quem é o segundo quarterback. Você já viu isso ou não? Eu vou até verificar aqui. Joe Flacco, Pickett, O Dylan Pickett é o 2, Gabriel tá vendo? e Shadow Sanders. Só que o Pickett e o Sanders estão
com um quezinho, né, questionável. Então. Lesõezinhas Mas aí. a princípio é o depth chart deles é o Pickett, é o quarterback 2. Então, será que o Sanders de fato vai ficar desempregado? Mas ele, tecnicamente, de acordo com algumas pessoas, foi bem aí na pré-temporada, nos jogos que jogou. Então, eu não vi jogos de pré-temporada deles, mas é isso, né? Vamos ver. Como eu disse, espero e continuem sendo uma equipe bem disfuncional. Já estão cometendo o erro de que estão construindo um novo estádio da AFC Norte coberto. Isso é um pecado. AFC Norte tem que ter estádio aberto, tem que ser neve, tem que ser sangue jorrando no inverno com neve caindo. Tá tudo errado, essa equipe é toda errada, meu Deus do céu. Mas enfim, que continue assim. Cara. E, cara, eu acho impressionante que só reclama de estádio aberto quem não tem, né? Quem não pode usá-lo com essas nevásticas espetaculares. Eu gosto, né? Toda vez que eu vejo um post mostrando o novo estádio dos Bills sendo construído, começa a história nos comentários de por que não fez fechado? Porque não, meu querido, vai tirar a magia da neve? Tá maluco, rapaz? Como diz Mike Tomlin, isso. dezembro sempre chega. December Football. É a coisa mais maravilhosa que tem. É isso, pô. Aí, cara, não tem jeito, Nem né? americano sabe o que é frio, pô. Eu pego aqui na Finlândia menos 30 graus, pô. E venho de bicicleta trabalhar 8 quilômetros, menos 20, eu tô pedalando, cílios congelados, o colar congelado, até não dá. Aí o cara é Imagina jogar guerreiro, pô, não futebol. tem jeito. Tá maluco. Por isso que tem que ser gordinho, mais tecido adiposo para ficar economizando calor, guardando calor no corpo. Tá dando calor pro inverno, não tem jeito. Exatamente, não dá para hibernar, pelo menos serei gordo como um urso. Mas é doideira, né, cara? Os Browns que, cara, impressionante como tu falou, eles não podem ver a oportunidade de fazer besteira que eles vão lá e fazem, né? Dão um contrato todo garantido do Watson, dão um contrato, não lembro se foi todo garantido, quase tudo garantido pro Schwarzenegger, né? Que causou toda a cagada dos jogadores de Foi todo segunda garantido, rodada. Foi todo Foi todo garantido para ele garantido. também. Uhum. Causou toda a cagada dos jogadores de segunda rodada não querendo assinar. O nosso segunda rodada aqui, o TJ Sanders assinou pertinho do training camp, o contrato dele, por causa dessa brincadeira. Quase todo garantido, diga-se de passagem. Aí o running back que eles draftaram já tá tendo problema com a justiça. É impressionante. E aí, quando a gente vai ver o elenco deles, a gente vê um ou outro nome bom, mas, cara, de resto, né? Não tem jeito. Tem Jerry Jeudy, que era uma expectativa enorme. Acho que não virou, tem jeito. David Njoku é um cara que eu gostava, porque eu jogava com ele em Eu Fantasy, ele gosto me rendia dele. alguns pontos. Ele me rendia alguns bons pontos. Bitonio na linha ofensiva, mas assim, cara, são nomes esporádicos, né? Não tem jeito. É um time muito Eles têm devagar uma, esse do Cleveland Browns. eles têm uma boa linha ofensiva. Eu gosto da linha ofensiva deles. Uhum. Eles têm o left tackle deles, que é o Dawan Jones. Ele é um cara gigante, mas ele é tão grande que ele tem que perder peso pro joelho aguentar, porque ele tem tanta lesão no joelho. Uhum. Quando ele tá ok, ele é muito bom. É uma linha. Por isso que eles têm um ataque corrido muito bom. Além de ser muito bem treinado, a OL deles é muito forte. Mas, de novo, eles estão aí com os running backs são calouros, né, basicamente. O Jeremy Ford foi dito aí como primeiro. O Dylan Sampson, pelo depth chart deles aqui, que foi o cara que foi draftado na quarta rodada, ele é o 2, né? O Judkins, ele não tá nem aqui colocado no depth chart, eu não sei se é por causa do problema de justiça que ainda não foi resolvido, mas eu tô aqui no site deles oficial, então não sei qual é o problema, mas de fato, o corpo de recebedores deles é tão ruim, se não pior do que os Steelers. Só tem o Jerry Jeudy, né, tem o Deontay Johnson, que era ex-Steelers, né, jogou em todos os times aí da AFC Norte, só falta aí para os Bengals, né, mas o outro wide receiver deles é o Tillman, é o Trash,
que eu não acho que eles sejam melhores do que o Roman Wilson, do que o Calvin Austin terceiro. Então, é um time que eles sim têm que se apoiar muito nos seus corredores. E tem o Nick Chubb. Eu não sei se o Jeremy Ford ou os dois calouros são jogadores que vão conseguir levar esse ataque para frente. Você não vai conseguir confiar no Joe Flacco, muito menos do Kenny Pickett. Não vai ter só o Jerry Jeudy para jogar. O Njoku é um cara bom, mas é um cara que também tem muitas lesões. Então, ele perde mais ou menos 4 jogos por temporada. A defesa deles é muito boa, né? Tem Myles Garrett, que é o segundo melhor edge, depois do TJ Watt da liga. Mas eles têm uma boa secundária, né? Com o Newsome, né? Com o Greg Newsome, o Denzel Ward, excelente. O Delpit, que é um muito bom strong safety. Mas o outro safety que eles tinham no passado, o Thornhill, ele hoje está nos Steelers também. E é titular nos Steelers, já que o Minka Fitzpatrick saiu. Mas a secundária deles é muito boa. Agora, o corpo de inside linebackers é um corpo bem mas eles têm uma linha defensiva muito boa também. Então, é um time que é um outro time que eu não acho que melhorou, né? Eu não acho que teve um upgrade. Você não melhorou o teu corpo de quarterbacks. O seu corpo de wide receivers, você trouxe basicamente só o Deontay Johnson. Sabe-se lá qual Deontay Johnson que vai vir, né? Vai ser o que foi dos Steelers há 3 anos atrás, ou vai ser o cara que não jogou, que só teve problema nos Ravens, que não jogou no Houston Texans, que agora tá no Browns. Que jogador que vai ser? É um cara que, quando foi dos Steelers, é um dos que era o jogador com mais separação de toda a liga. Mas agora a gente não sabe que jogador que é, né? De novo, é você botar todos os seus ovos numa única cesta e esperar que o Deontay Johnson vai virar alguma coisa, acho que é uma fé muito grande. Então vamos ver, né? Eu não acho, e eu não gosto do técnico deles, eu não gosto do head coach deles, eu acho o head coach bem. E quando eu vi embora ele já tenha ganhado o melhor treinador do ano, né, o Stefanski, quando eu vi o Hard Knocks ano passado, eu vi que era um cara que muito diferente do Tomlin, que os jogadores jogam pelo Tomlin. O Stefanski, ele não é aquele cara que faz com que o time e os jogadores queiram ganhar por ele. Parece extremamente fora da realidade o discurso dele. Que o time tá perdendo, jogando mal. Ele, não, a gente vai jogar nos playoffs. Terminaram com 3 vitórias na temporada toda. O discurso não bate com a realidade do time. Acho que os jogadores entenderam isso muito bem, de que, pô, parece que ele tá vendo outra coisa. Então, para mim, é um cara que tá começando aí a temporada no hot seat. Eu acho que é um cara que pode acabar desempregado aí no meio da temporada, principalmente porque as ações do time na off-season foram muito ruins, né? Pagaram muito pelo Myles Garrett, assim como os Steelers, ok? Em termos de cap, tá pagando menos do que pagava-se há 3 anos atrás no cap, apesar de estar ganhando mais, o cap aumentou, então impacta menos. Mas eles têm muitos buracos, né? O inside linebacker deles é o cara que saiu dos Steelers chutado, que foi o Devin Bush. Então, eles, ok, draftaram um outro inside linebacker, mas o outro cara, o Jock, que é o Oku, Rafor, sei lá, é um nome complicado. Não lembro. Mas é um cara que lesa no pescoço, tá fora da temporada, pode nunca mais jogar futebol americano, infelizmente. Então, é um time que não melhorou. E, de novo, se colocou nessa situação, assim como os Bengals se colocaram nessa situação de cap pagando o Burrow, só que eles estão tendo o retorno do jogador. Os caras se colocaram na mesma condição pagando o Deshaun Watson e acaba que ele está sempre lesionado. E quando joga é pior do que o Joey Flacco. Então, complicado. Complicado. Cara, eu não vejo esse time com mais de, acho que de 5 vitórias. Acho que chutado. 5 vitórias por aí. Eu boto tá aí. Eu boto no mesmo bolo. não, Não vejo mais 5 vitórias. não vejo por mais. Não, de verdade. Mais um ano complicado aí para quem torce pro Cleveland Browns. Cleveland Browns pode ser horrível, pode ser mal gerido, mas pelo menos ele gera imagens belíssimas jogando na neve, como aquele jogo do ano passado, em que começou com o campo verdinho e 10 minutos depois o campo tava branco. Foi contra os Steelers, por sinal, esse jogo.
Cara, Foi e aí, acho cara, que foi um Thursday Night Futebol, acho que foi, se eu me lembro eu bem. lembro que foi à noite É. o jogo. Um Tal. jogo Não, horroroso cara, dos Steelers. é a, é a magia da neve, pô. É a força do Mas vão Cleveland perder isso. Browns e a Até beleza. isso que eles têm, Até até isso eles isso vão que eles perder. têm, até o Miami Dolphins vai ganhar em janeiro jogando lá em Cleveland. Cara, que Aí situação, complica, pô. velho. Que situação, de Cleveland Browns. Mas é isso, meu querido Thiago. Pô, falamos de todos os times aqui da FC Norte. Claro que a gente focou no vosso Pittsburgh Steelers, mas, pô, satisfação enorme te receber aqui. Agradeço demais pela presença, por ter topado, né? Eu sei que não é fácil aí devido às condições que você se encontra, né? Com esse fuso horário. Mas, pô, tamo junto e fala pra galera aí que quiser acompanhar um pouco mais dos Steelers, onde é que eles te encontram, pô. Acho que, assim como os Browns, acho que eu não gerei muito bem a minha vida. Eu já morando aqui há 15 anos na Finlândia, então saí do Rio de Janeiro para morar no Polo Norte. E não é literalmente, e não é piada, é literalmente, eu moro a Uhum. 200 quilômetros do Círculo Polar Ártico. Então, mas enfim, agradeço o convite, Zé. Muito obrigado aí pela oportunidade. De fato, é um pouco complicado. Gostaria de fazer mais collab com os amigos aí do Brasil. Muito legal ver o crescimento do esporte no Brasil e também o surgimento de outros amigos, né, que estão aí trazendo notícias dos seus times de coração. É muito legal que essa rivalidade não. Eu espero que não fique, né, do jeito que é no Brasil em relação a futebol, né, futebol de bola no pé. Uhum. Mas eu vejo que há um companheirismo muito legal dentre as torcidas brasileiras de futebol americano. E eu acho que, porque não é tão nosso, a gente consegue admirar mais o jogo do adversário. Como eu falei, eu vou ver o jogo do Bills contra os Ravens facilmente, né? Porque, para mim, como admirador do esporte, eu adorarei fazer, é muito legal. Mas você que pô, quer dar uma moralzinha pra gente, eu faço parte do Grupo Steelers Brasil, a gente também, assim como o blog do Bills, a gente fez não rebranding, mais ou menos no mesmo período aí que o blog do Bills começou a surgir, fazer seu trabalho, então a gente está mais ou menos há 2 anos aí surgindo, podcast há um pouco mais de um ano, já temos aí batendo 130 podcasts, basicamente 2 por semana, com esse aqui que vos fala, né? Falando tudo sobre os Steelers com bastante clubismo. Eu sou muito ruim de falar do time dos outros, então, como vocês viram, eu só falo mal dos nossos rivais. Mas é aquela parte do clubismo. Mas estão seguindo a gente nas nossas redes sociais, @Steelers Brasil com Z, tanto no nosso Instagram quanto no nosso Twitter, no X, né? A gente tem um grupo do WhatsApp que participa também. E o meu perfil é @Tig Fernandes, THIG, né? O meu nome aí sem o I, sem o O, Tig Fernandes, tudo junto. É o mesmo arroba aí no Twitter e no meu Instagram. Instagram é fechado, né? 3 crianças, foto da família, mas o Twitter lá a gente tá falando de futebol americano bastante, principalmente de Steelers e isso aí. Quiser saber dos Steelers, a melhor fonte é o canal do Steelers Brasil, que a gente traz notícias diárias, muitas notícias e 2 podcasts semanais falando sobre os Steelers e sobre futebol americano. Show de bola. Rapaziada, sigam lá o Steelers Brasil, sigam aqui o blog dos vídeos. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, por favor, que vai ajudar muito na divulgação. Comenta aí o que você acha, tá? Se inscreve no canal, que pô, vai ajudar muito a gente aqui. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Go Bills. Até a próxima. Valeu, obrigado.